Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa que é produzido pela TV Gran Dourados, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, levando as informações aqui do Mato Grosso do Sul para todo o Brasil através da TV Com. Muito obrigado pela sua audiência e hoje nós temos um programa muito especial aqui. Nós vamos conversar com duas pessoas muito queridas aqui da nossa cidade. Um é o Cristiano Barros. O Cristiano Barros é o diretor de projetos da Missão Além, também chamado Missão Wycliffe, e trabalha com tradução da Bíblia para outras línguas, inclusive para as línguas originais aqui do Brasil. E estamos também com a presença aqui do nosso irmão Salvador Sanches, que é o tradutor, junto ao lado do Cristiano. Os dois trabalham juntos, também a Eliane, não podemos esquecer, da tradução da Bíblia para a língua kaiowá, para os povos indígenas kaiowás aqui do Mato Grosso do Sul. Então a nossa entrevista hoje é com estes dois irmãos muito queridos, um da Missão Além, o outro da Igreja Indígena Presbiteriana do Brasil, e vamos falar sobre tradução da Bíblia para línguas diferentes, para as diversas línguas que há no mundo. Então não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para conversar e entrevistar esses nossos irmãos sobre a tradução da Bíblia. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Programa Mato Grosso do Sul em Foco. Hoje tem a alegria de receber aqui o Cristiano Barros. Muito bem-vindo, Cristiano, diretor da Além, diretor de projetos da Além aqui no Brasil. Cristiano, muito bem-vindo aqui ao programa Mato Grosso do Sul em Foco. Prazer, pastor Edemar. Também é um prazer estar aqui, compartilhando um pouquinho mais sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido entre os kaiowás e também entre os povos indígenas aqui no Brasil. E conosco também o nosso irmão Salvador Sanches, que trabalha junto com o Cristiano na tradução da Bíblia para os kaiowás. Salvador, muito bem-vindo aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Obrigado, pastor. Que a gente se esforça para fazer a Bíblia na nossa língua. Então, isso que a gente faz, porque é muito importante para o indígena, o meu tribo kaiowá aqui de Mato Grosso do Sul, do Brasil. Que bom. E é bom saber que o trabalho está em pleno vigor, em amplo desenvolvimento. Cristiano, como que é o trabalho da Missão Além no Brasil? Bom, a missão... no mundo, né? Você fala só no Brasil, pode falar no mundo. Quando a gente pensa em termos globais, né? Hoje nós somos aí uma população, já passou os 8 bilhões de pessoas, né? Mas quando a gente contabiliza isso em línguas faladas, né? Nós temos aí aproximadamente umas 7.500 línguas. Uau, 7.500 línguas? Exatamente, incluindo línguas de sinais. Até um tempo atrás, né, por ser uma questão um pouco técnica, estudo linguístico e tudo mais, o pessoal focava só em línguas faladas e aí acabou esquecendo uma grande população que tem essa dificuldade de escutar, né, e acaba se expressando por outro meio que é através de sinais. Então, corrigindo esse erro que tinha no passado, né, hoje o pessoal englobou também essa língua, essas línguas, né? Porque aqui no Brasil existe uma e no mundo existe outras, e aí a gente totaliza aí por volta de 7.500 línguas. Né? Dessas 7.500 línguas, em quantas línguas nós já temos alguma porção da Bíblia traduzida, ou a Bíblia toda, ou só o Novo Testamento, enfim? Ok. Dessas 7.500 línguas, nós temos aí aproximadamente
3 mil línguas que tem porções da Bíblia. Quando a gente fala em porções da Bíblia, não só um versículo, né, mas é um livro, 2 livros, os evangelhos, né, são uma quantidade reduzida. Nós temos aí mais ou menos 1.500 que tem o Novo Testamento, né, na sua língua. E nós temos... Inclusive estou aqui com uma, lá dos Ticunas. Sim, né? sim. Só o Novo Testamento. Lá dos Ticunas, lá do Alto do Amazonas. Nós temos ido lá conhecer o trabalho e cooperar com o trabalho dos Ticunas lá no Alto Amazonas. E ganhamos lá o Novo Testamento na língua ticuna. E é uma tribo brasileira grande, sim, que só tem o Novo Testamento ainda traduzido, exatamente, e por incrível que pareça, aqui pela Wycliffe, ou sim, seja, pela Missão Além, sim, né, sim, aqui no Brasil. Mas pode continuar, Cris. Sim, sim. E pensando agora como a Bíblia completa, né, nós temos aí quase 10%, né, de povos que têm o privilégio de ter a Bíblia toda no seu próprio idioma, né? Então a gente vê que tem no próprio idioma? Mais ou menos uns 750, 740 línguas. Uhum. Né? Isso tem noção de quanto da população que atinge? São as línguas mais faladas do sim, caso. Essas 750 basicamente abrange quase 80% da população mundial. Por ser exatamente, né, o inglês, né, vários países que falam inglês, o nosso português, né, são 7 países que falam português, então tem acesso... E países de grande população, exatamente, né? Então, grandes povos. E aí quando a gente pensa nas línguas que faltam, né, a gente chama de povos minoritários, são povos que têm uma população de 1 milhão para baixo, né, então não é a realidade do Brasil em termos gerais, dos povos que necessitam de tradução, mas é a necessidade de povos como na África, na Ásia, onde você tem vários povos lá que não têm a tradução da Bíblia na sua língua. Muitas vezes eles têm que aprender um outro idioma para poder ter acesso à palavra de Deus, né? Então, vou dar um exemplo de Angola, o angolar, que é uma população de quase 5 milhões de pessoas, que recentemente teve acesso às escrituras na sua totalidade. E pensando aqui no Brasil, né, quando a gente pensa dos povos nativos, né, os povos indígenas no Brasil, nós temos aí cerca de 300 povos indígenas, mas como a gente trabalha com tradução e línguas, né, a gente percebe que vários povos falam o mesmo dialeto, o mesmo idioma. Então a gente tem aí por volta de 184 línguas indígenas aqui no Brasil, e dessas 184 nós temos aí aproximadamente, creio que 12, 13 línguas que tem a Bíblia completa, né, no seu idioma, inclusive o povo Kaiowá, que teve acesso às escrituras na sua totalidade em 2013, numa versão preliminar, e aí depois a gente vai explicar um pouquinho por que preliminar. Perfeito. Né? Salvador, é muito difícil traduzir a Bíblia, Salvador, para o Kaiowá? É muito difícil por causa dos portugueses. Porque alguma palavra, eles... igual ao português, mas alguma palavra tem que adaptar, que não são igual. E aonde fica difícil. Mas... procurar a gente não mudar a palavra de Deus, tem que seguir igual. Então é onde é difícil. Tem quanto tempo que vocês estão trabalhando na tradução da Bíblia? Eu trabalhei faz 38 anos. 38? 38 anos de trabalho. Nós vamos falar mais sobre esse projeto da tradução da Bíblia para o Kaiowá com maior detalhe. 38 anos que você ajuda na tradução da Bíblia. Comecei com a falecida Dona Lorena americana. Dona Lorena, missionária americana. Missionária americana. Depois eu mudei com Cristiano Barro
e até hoje. Está aqui o Cristiano. Sim. Né? Nós vamos falar sobre essa conclusão do trabalho. Mas, Salvador, abra sua Bíblia aí no Kaiowá, em João 3,16, e nós vamos ler esse texto. Eu vou ler aqui no português e depois você vai ler no Kaiowá, tá bom? Sim. Para que o nosso telespectador entenda. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lê no Kaiowá, Salvador. Nyandejari o halhue trei e kente querpe. O peagui o me engua urpe tem anho oikoba. O peixe ramon entero o jeroviava eguivehese. No mondoiwa era mumburu o jirregui. Oi come mete wa era ae yandejari ndiwe o pai uneheve. Parece que o seu versículo é maior do que o meu. Maior um pouquinho. Explica. Tá. Aqui ele fala porque Deus ama muito o povo e por isso deu seu Filho único. E assim que todo acredita neles, não vai ser longe de Deus e vai viver sempre, eternamente com Deus. Olha aí, como que é interessante. Ele fez uma tradução literal do que ele leu no Kaiowá para nós, aqui para a língua portuguesa. Sim. Salvador, eu sei que há uma dedicação muito grande sua, do Cristiano, desde a época da dona Lorena, para a tradução da Bíblia para o Kaiowá. Esse projeto é um projeto de 55 anos ao todo, não é isso? Eu lembro que em 2013, quando ficou pronto, não é isso, Cristiano, a Bíblia para o Kaiowá, nós relatamos isso, foi um projeto de 55 anos, desde os missionários americanos, lá a dona Lorena, depois a dona Audrey, o seu João Taylor, depois o Cristiano, mas a Eliane, sempre assessorados aqui do Salvador Sanches e do Dorival da Silva. Então é um desafio grande, não é, Salvador? Sim. De longa data. Longa data. Como que é feito isso, Cris, na prática? Bom, na prática existe um processo, né? Então, a primeira questão, a gente tem que fazer a exegese do texto, né? A gente tem que estar bem seguro com relação ao que o texto está querendo dizer, porque um dos princípios que nós temos é a fidelidade das Escrituras, como o seu Salvador tinha comentado, não pode mudar a Bíblia. Não pode mudar a Bíblia, então, né, eu tenho que ser fiel ao que está escrito. Traduzir, mas não mudar, né? Exatamente. E a gente percebe que nesse processo existe especularidade em cada língua. Então, a língua Kaiowá, ela tem algumas coisas que são peculiares dela, que é diferente do português, né? Se for pensar em vogais, pegar uma coisa bem mais simples, né? No português nós temos 5. Em Kaiowá tem 6. O Kaiowá gosta de um pouquinho mais, né? Então, aí você já começa a perceber que existe algumas diferenças em relação a isso. Então, primeiro a gente faz a exegese do texto e depois a gente parte para uma adaptação linguística, né? O que é essa adaptação linguística, né? Na língua Kaiowá, né, se você observar em termos gerais, ele não tem o conceito de metáfora como nós usamos no português. Existe metáfora no Kaiowá, mas ela é um tipo de comparação, de figura, de comparação. Então, a metáfora do Kaiowá é um pouco diferente do conceito de metáfora do português. Então, uma adaptação que a gente faz eu tenho que estudar bem o texto, porque eu tenho que trabalhar com essa metáfora para virar símile, né? Então, a símile é a comparação. Então, quando eu falo assim, ele é um touro, né? Então, quer dizer, eu estou querendo falar o quê? Ele é forte que nem um touro? Então, a gente tem que estudar bem o texto para saber, ou ele é bruto como um touro, né? Então, para que quando chega no Kaiowá, eles possam ter o mesmo sentido quando a gente fala da pessoa que ele é forte como um touro, né? Então, com base nessa questão, a gente começa a fazer a adaptação. E depois nós fazemos o primeiro rascunho, onde a gente passa todo esse texto já trabalhado
para depois começarmos a desenvolver realmente o texto na língua. Salvador, mostra para nós vamos concluir esse bloco. Salvador vai mostrar para nós a Bíblia dele em Kaiowá. Mostra para nós aqui, Salvador, a capa dessa Bíblia, para você que está nos acompanhando. Em 2013, trabalho da Missão Kaiowá com a Missão Além, a Wycliffe, no Brasil, ela chama Missão Além, entregou aos Kaiowás, aos povos Kaiowás aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul, a Bíblia toda. Antes eram algumas porções do Novo Testamento, alguns livros do Antigo, agora a Bíblia toda na língua Kaiowá. Depois nós vamos explicar isso aqui. Os Kaiowás foram a 4ª etnia brasileira a receber a Bíblia toda na sua língua. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Hoje nós estamos entrevistando aqui o nosso irmão Cristiano Barros, diretor de projetos da Missão Além no Brasil, que trabalha com tradução da Bíblia para as línguas estrangeiras, para diversas línguas do mundo, e aqui no Brasil as línguas dos povos indígenas. Os ciganos também, né, Cristian? Sim. Os ciganos também estão recebendo a Bíblia na língua deles. E nós estamos tendo a belíssima companhia do nosso irmão Salvador Sanches, tradutor aqui junto com o Cristiano da Bíblia para a língua Kaiowá. Nós falamos aqui que em 2013 foi entregue a Bíblia toda na língua Kaiowá. E já tem mais 10 anos de trabalho, então não são 55, são 65 anos de trabalho para a tradução da Bíblia, para garantir a fidelidade do texto bíblico, não é isso, Cristiano? Exatamente. Então depois que entregou, agora mais 10 anos para fazer uma revisão de todo o material para uma versão final. Como que funciona isso na prática, Cristiano, para quem está nos assistindo? Ok, como a gente falou no blog anterior, né, tem essa parte inicial de exegese, adaptação, fazer o primeiro rascunho que fazemos eu e o seu Salvador, né, e logo após nós temos uma equipe, né, de bastidor que recebe esse material. São indígenas kaiowás. Nós temos alguns evangelistas, pastores, que recebem essa primeira versão rascunhada, e eles começam a ler o texto, e a gente vai atentar em 2 pontos básicos, né? Se o texto está natural no idioma, né? E se o texto está claro. Se fazer uma comparação com o português, nós temos assim um português mais arcaico, né? Dar-se-vos-á e dar para vocês, né? Os dois tá na normalidade do português, mas em termos de claridade para o nosso cotidiano, o dar para vocês é melhor do que dar-se-vos-á. Então, nas línguas indígenas, o procedimento é o mesmo, né? Muitas vezes você tem um linguajar mais arcaico dos avós e tudo mais, né? Então essa equipe começa a observar se a linguagem que está sendo traduzida, primeiro, ela está fiel às escrituras, segundo, se está natural no idioma e se está claro, né? Lógico que tem textos da Bíblia que é difícil, então ele vai permanecer difícil. A gente vai fazer o papel do pastor de explicar isso, mas a gente tenta passar isso para ele. Exatamente, o pastor que se vira e verificar o que o texto está querendo dizer, mas a gente tenta passar exatamente o sentido da palavra de Deus, da mesma forma que foi feito lá para os originais, né, os autógrafos, como para nós, falantes de português, para que esse mesmo sentido chegue para os falantes kaiowás. Agora, você me fala uma coisa aqui, mas Salvador, muito interessante, que é
a dificuldade da figura de linguagem para traduzir um texto para o Kaiowá. Então nós pegamos um texto para fazermos uma prova concreta aqui, não é isso? João 14, versículo 6. Lê, Cristiano, e explica o que é a dificuldade da figura de linguagem para nós. Ok. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Qual que é a dificuldade aí? Bom, no entendimento do Kaiowá, quando Jesus fala que ele é o caminho, a primeira coisa que o Kaiowá vai entender é um tipo de um ponte que passa por cima de Jesus. Ah, sim. Então, Jesus é o caminho. Então eu vou pisar em Jesus. Vou pisar em cima e passa por cima deles. Cachorro pisa no caminho. Cachorro vai pisar. Então fica difícil para entender que Jesus é o caminho. Como que está no seu texto? Lê para nós, Salvador. Agora no Kaiowá. João 14, 6. O pei ressurrei. Checo yandejar irá perechar o carraui. Reio de re. Chiapue uma. Anheteguamante umbeu haui che. Reio de re. Aporomoingoueva che. Penemoingoe haui che. Reio de resu. O de reguirei num arrenho aerá o rou xeru oicorrapo abavé. Racheae araharamu catu e chupé arrenho aerá o rou xeru rapa. O que está traduz aí, principalmente quando fala do caminho? Do caminho. Aqui na nossa língua fala do caminho. Ele fala assim, eu sou mostrador do caminho de Deus. Então ele não é o caminho, ele é o que mostra o caminho. Ele que mostra o caminho de Deus. Fica mais fácil para o Kaiowá entender. É interessante isso, Cristiano. É a preservação da língua e da cultura de um povo. A maior mãe da cultura do povo é a língua dele, né? Então, para levar aquela mensagem ao entendimento do povo. Então, Jesus não é o caminho, ele é o mostrador do caminho. Ele é o mostrador do caminho. Sim. Assim fica melhor para o Kaiowá entender a mensagem da segurança que ele tem em Cristo para andar no caminho certo. Que coisa boa. E é uma coisa que é bem interessante, porque se você fala no literal, como a gente conversa, né? Ele vai pensar que Jesus é aquilo que você tem que passar por cima porque é o caminho. Eles vão já achar estranho isso, né? Porque uma pessoa não é caminho. Mas quando uma pessoa não é caminho. Exatamente, são coisas diferentes. Mas quando ele coloca esse termo que ele aponta o caminho, que ele conduz no caminho para Deus, é um termo exatamente daquela pessoa que está perdida. Né? Imagina só, o famoso cachorro que caiu da mudança, que não sabe para que lado vai, e aí ele fala assim, é por aqui que você tem que ir, e ele acompanha. Então Jesus seria aquele cacique antigo que conhece a estrada e que aponta o caminho certo. Aponta o caminho certo. Olha que coisa interessante. E é bem interessante porque ele fala assim, e ele não mente, aponta o caminho verdadeiro que leva para a vida, que dá a vida, né? E assim vocês vão chegar perto, né, aonde vive o meu Pai. Então essa ideia, eu acho fantástica a maneira como foi passada para o Kaiowá, justamente para essa questão. Eu estou perdido, não sei para que lado eu tenho que ir, e aí eu tenho a pessoa de Jesus que vai pegar na minha mão e vai me conduzir, e eu posso ficar tranquilo porque é verdadeiro e vai me dar vida, e no final eu estou perto de Deus, estou junto com Deus. Estou junto com Deus, que coisa boa. É assim que você entende o versículo, Salvador? Sim. É porque dentro da nossa cultura indígena Kaiowá, enquanto que não conhece a Jesus, e parece que alguma coisa se apresenta como um Deus para você e você vai atrás. Então, ao povo indígena Kaiowá, eles se enganam muito por causa disso.
Porque ele não sabe o caminho, a verdade que vai para Deus. Então ele pega qualquer caminho que vai. Cristiano, eu fico muito grato a Deus pela conversa aqui com você e com o Salvador Sanches, traduzindo, trabalhando 65 anos esse projeto, fazendo agora a última revisão, acertando os últimos detalhes da Bíblia na língua kaiowá. É a preservação da língua indígena, da cultura indígena no Brasil, mas não deixando de cumprir o ídolo de Jesus, né, Salvador, de pregar o Evangelho a todas as etnias, a todos os povos. Eu louvo muito a Deus pela vida sua, Cristiano, pela vida sua, Salvador. E o Salvador vai encerrar hoje o nosso programa orando na língua dele, o kaiowá, orando pelos povos indígenas do Brasil. Orejare, rotimande uxinjare. Quando ia com a primeira não depo, o mungeta xinjare, quando ia no trabalho xinjare. Agora o dia xinjare era o WhatsApp tem. Eu WhatsApp pastor de mar, sempre mais sem chupé. Eu WhatsApp irmão com um papo xinjara. Eu WhatsApp xinjara com o trabalho xinjara, sempre a quatro grato não deu xinjara. Haureu xinjara pipimon xinjara, com trembia poro de apo xinjara. Sempre oremos por cá. Sempre me orei tem que orumba por ponama quando trago xinjara. Para xinjara o timande xinjara, o tima missão ale, missão kaiowá, o rotimave aí, reverendo uma porrada xinjara. Eu sempre me encho o tempo acá. E me ajuda tem tensão arandu. Para o timande xinjara, eu assaure cidade Colorado xinjara, inteiro com a picoa xinjara, eu assapo com inteiro eu ainda por grupo. Para xinjara o dia com hora o que mandeu quando era Jesus Cristo. Amém. Amém. Salvador, muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso Sul em Foco. Cristiano, muito obrigado. E muito obrigado pela sua companhia em todo o Brasil aqui no programa Mato Grosso Sul em Foco. Continue na programação da TV Com Brasil.